Sejam bem-vindos a Olá! mais uma live do canal. Hoje a gente vai falar de livro. Seja bem-vinda, cá. Muito obrigada, Gé. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda live desse projeto tão maravilhoso. Muito obrigada, Jéssica, pelo espaço aqui no canal mais uma vez. Imagina. E hoje era para ser no meu canal, gente, primeira viagem, mas a Jéssica me salvou, né? Porque eu sou bem amadora das lives e daí não estava preparada com o programa certo, enfim. Consegui o cadastro, acredito que semana que vem tudo certo lá para a primeira viagem, mas hoje vamos que vamos no Biblioteca de Voos. Isso, importante é não parar. Imprevistos ao vivo, imprevistos sempre acontecem, gente. E comigo mais ainda, todo mundo pode se acostumar, gente. Jéssica, muito obrigada mais uma vez. Vou te agradecer todas as lives aqui por essa ideia, por ter me convidado para esse projeto. E esse projeto é muito incrível que a Jéssica teve essa ideia. Livros que marcaram gerações, livros que marcaram nossas vidas, com certeza. Esses marcaram demais, demais, demais. E então a Jéssica indicou para mim o Crepúsculo, né? Eu tenho essa edição pobrezinha que eu falo, coitado, que não é o pretinho igual da Jéssica. Ela é mais básica um pouco. Eu indiquei As Luzes de Setembro, de um autor muito querido para mim, que é o Carlos Ruiz Zafón. Então, nós vamos conversar hoje nessa live sobre o capítulo 2 de cada livro. Eu quero saber o que a Jéssica está achando das Luzes de Setembro. Eu também vou Senhor. falar um pouquinho do que eu estou achando dessa releitura de Crepúsculo. Então, a Jéssica não conhecia a escrita do Zafón. Eu conheço, gosto demais, indico para todo mundo. Então, foi assim um privilégio esse projeto que a Jéssica me convidou e ela ter topado ler meu autor preferido. Deu certinho, ela já tinha esse livro e nós embarcamos nessa. E eu também topei essa releitura de Crepúsculo. Para mim é uma releitura, mas eu li tem muito tempo, muito, muito tempo. Abandonei, porque fiquei com uma ideia totalmente errada depois do filme. E a Jéssica está querendo tirar essa ideia da minha cabeça, né, Jéssica? Sim, eu tô tentando tirar não só da sua cabeça, mas de todo mundo que vier assistir essa live depois, porque realmente o filme, assim, nós que somos crepusculetes passamos pano, mas o filme não é bom, né, gente? A gente tem que ser verdadeiro, porque o livro é muito, muito melhor, né? Agora eu tô tentando, se a Camila conseguir no final desfazer essa visão ruim, para mim eu já ganhei o mundo, né? Porque se eu conseguir, ela que abandonou e falou que não ia mais ler, nossa, que privilégio, né? A gente conseguiu obter o êxito desse programa, dessa live. É verdade. A Jéssica tá me fazendo de cobaia. Eu super topei, porque eu me lembro que na época eu gostei muito de ler Crepúsculo, sabe? Mas depois que chegou toda aquela hype do filme, meu Deus do céu, eu não conseguia mais enxergar os personagens com bons olhos. A história, para mim, assim, foi uma decadência. E daí, mas a experiência já está sendo ótima. O primeiro capítulo e depois dos debates aqui que a gente fez na semana passada foi muito gostoso. Parece que eu fiquei com uma energia nova, realmente, Jéssica. E o segundo capítulo também fluiu super bem. Eu tô com expectativas altas, hein? Eu acho que eu vou gostar, sim. Eu vou seguir essa série. Ai, que tudo! Isso é um prêmio, gente. Esse é o prêmio que a gente quer no final. Não só a Camila, mas todo mundo gostando da série. E mais importante, entendendo, né? Porque às vezes a gente percebe que o pessoal não conseguiu pegar a essência da mensagem, né? Às vezes não é só uma história de vampiros, às vezes não é só uma história que eu tô morrendo de medo dos próximos capítulos desse livro aqui. Então, então é um conflito de interpretações, e pior ainda, quando as pessoas falam sem conhecer, né? Acho que o mais importante é a gente poder dar essa oportunidade e É realmente verdade. ler os livros, né? Entender o que está por trás de todo esse universo. E diferente da live da semana passada, hoje a Ká vai começar falando sobre Luzes de Setembro. Vamos lá, Gente, então. socorro! Jéssica, me diga o que você já achou até o momento. Você gostou dessa escrita, desse segundo capítulo? Pontapé inicial aí? Olha, eu gostei muito, mas eu confesso que eu tô com medo. Ai, meu Deus, eu li algumas partes. Eu sei que você não gosta dessa, assim, de terror, né? E eu te jurei que não era terror, mas aí eu lembro e falava assim: ai, meu Deus, será que a Jéssica tá passando muito medo?
A hora que não posso dar spoiler, né? Mas a hora que eu comecei a ler e apareceu boneco, eu tenho medo de boneco de olho de vidro, gente. Ai, meu Deus do Céu, Então, esse livro vai te causar um pouco de arrepios, porque o homem é inventor de brinquedos. Então, sim, quando você começar a debater sobre o livro, eu vou falar algumas partes que me deixaram bem angustiada. E no tá. começo já tem uma parte que eu pensei, ai meu Deus, o que esse bicho tá aparecendo aqui agora? Gente, então vamos lá. Pode ser que hoje até eu fale um pouco mais do que a Jéssica, porque o segundo capítulo do livro do Zafon, ele é mais robusto, assim, acontece bastante coisa já. Então, na semana passada, a gente viu a Irene, né, que é a personagem principal, até eu falei que eu imagino ela como essa menina aqui da capa. Eles perderam o pai, ela tinha de 13 para 14 anos, agora no capítulo que a gente está, ela está com 14, e eles se mudam, então, eles moravam em Paris, eles vão morar na Normandia e numa cidade litorânea, uma cidadezinha bem pequena. Então, a gente começa o capítulo já vendo a mudança deles, eles vão conhecer essa casa que eles vão morar numa casinha, tipo casa para caseiros mesmo, né? E o chefe, o patrão da mãe, é um cara bem rico, ele é um inventor de brinquedos, e eles moram numa mansão, uma mansão toda misteriosa, que a gente já vai chegar lá. Então, eles moram numa casinha que é chamada de Casa do Cabo. Aí, no começo do livro, eles estão, então, chegando lá, a Irene e sua mãe, que se chama Simone, estão arrumando essa casa, dando uma limpada, tudo nas coisas, e o Dorian, que é o irmãozinho mais novo, começa a explorar a ilha. Então, ele começa a mapear um pouco a ilha, ver o que ele tem para descobrir, faz mesmo desenhos de como chegar em tal lugar. Ele começa a ficar encantado mesmo. Daí, aqui a gente tem uma descrição da casinha deles. Deixa eu ler aqui um pedacinho para vocês. Sua nova casa era uma construção. Ô, Jéssica, página 18, desculpa que eu não te falei. Sua nova casa era uma construção de 2 andares de madeira branca encravada nas paredes, um terraço suspenso no vazio. Atrás dela, erguia-se um denso bosque e, acima das copas das árvores, via-se a majestosa residência de Lazarus Jan, Cravenmore. Esse Cravenmore, esse nome, é o nome da mansão. Então, assim, eu até vi um comentário, não me lembro se foi de quem que foi, acho que foi da Duda Menezes uma vez, que todos esses livros, assim, os primeiros livros do Zafon, ele pega um objeto, um lugar, como se fosse um personagem. E a gente vê como essa casa, essa mansão nesse livro, mesmo como se fosse um personagem com vida própria. Ao longo do livro, vocês vão ver, vão perceber quanta coisa vai acontecer nessa casa, que é uma casa medo. muito misteriosa, muito tenebrosa. Daí fala assim, ó, Cravenmore, que é essa mansão, parecia mais um castelo, uma invenção com ares de catedral, produto de uma imaginação extravagante e torturada. Um labirinto de arcos, torres, meio-arcos e cúpulas pontilhava seu teto anguloso. A construção seguia uma planta em forma de cruz, da qual brotavam as diversas alas. Dorian, que é o menino mais novinho, irmãozinho da Irene, examinou atentamente a sinistra silhueta da residência de Lazarus Jan. Um exército de gárgulas e anjos, esculpidos na pedra, guardava o friso da fachada como um bando de fantasmas petrificados à espera da noite. Então a gente já consegue enxergar uma arquitetura totalmente gótica assim nessa mansão em Cravenmore. E essas gárgulas, elas estão muito presentes em todos os livros do Zafon. Uma característica assim, ele sempre descreve isso. Eu me lembro que até eu fui pesquisar o que era isso, né? É uma estátua, vamos dizer assim, né? Não sei se você já viu, Jéssica, que daí a água escoa por aquilo lá. Então eles têm formas assim monstruosas mesmo. Alguns são Eu em lembrei forma muito daquela série de filmes, Anjos da Noite, sabe? Que eles de sempre aparecem perto de uma é estátua mesmo. dessa. É bem assim, é para dar aquele ar bem sinistro mesmo. E a maioria dessas gárgulas, elas têm umas feições assim monstruosas, tipo dragão, umas corujas, uns lobos assim meio estranhos. Então a gente já consegue enxergar essa aura assim toda misteriosa, toda de medo mesmo em volta dessa casa, né? Sim. E esse bosque também que permeia a residência, que permeia a casinha deles, a Casa do Cabo, e liga, né, que seria ligação para essa mansão, também é um lugar assim muito
amedrontador pra gente. A gente vai ver ao longo do capítulo o quanto isso já dá aqueles calafrios, assim, em todo mundo. Já sentiu isso também, Jéssica? Na hora que começou essa partezinha, eu falei, meu Deus. No meio do nada, o cara começou ali no primeiro capítulo falando que tinha um mar ali perto. Eu falei, Senhor, o que tem nesse lugar, né? Daquele site estranho. Daí, então, nesse primeiro dia que eles estão lá, eles são convidados para jantar e conhecer, então, esse patrão, Lazarus Jan. Daí eles começam a se arrumar, aí nisso a gente vê o quanto a Irene está crescendo, amadurecendo, porque, inclusive, as roupas dela não estão servindo. Ela começa a experimentar todas as roupas e nada serve. Ela começa a ficar apavorada, porque ela está quase para fazer 15 anos, e eles estavam todos quebrados, sem dinheiro, então, assim, a gente percebe que eles não estavam comprando roupa, então ela estava com aquelas roupas de criança. Agora ela se vê num corpo de mulher, cheia de dúvidas, medos, bem adolescente mesmo, e sem saber o que ela vai usar nesse jantar, que eles queriam colocar umas roupas para impressionar, né? Aí o que salva ela é que a mãe empresta um vestido para eles poderem ir para o jantar, e o irmão fica até de boca aberta na hora que vê a Irene descendo a escada, né? Sim, é muito bonitinho essa parte. A gente vê mesmo esse desenvolvimento dela, esse salto que teve no tempo aí no livro já. Bom, daí eles vão para esse jantar. Daí começa, vão nesse bosque, né, para sair da casinha deles e chegar na mansão. Daí eu vou ler mais um trecho aqui para vocês. Uma brisa suave soprava do mar e agitava o arvoredo que cercava Cravenmoor. Página 21, Jé. Ok. O rumor invisível das folhas acompanhava o eco dos passos de Simone e seus filhos na trilha que atravessava o bosque, um verdadeiro túnel aberto na selva escura e insondável. A pálida luz da lua lutava para atravessar o véu de sombras que cobria o bosque. As vozes invisíveis dos pássaros que se aninhavam nas copas daqueles gigantes centenários criavam uma inquietante ladainha. Esse lugar me dá calafrios, comentou Irene. Então, assim, a gente já fica vestido no medo, né? Nesse pedaço aí já, nesse trajeto deles, o que eles vão encontrar, essa casa toda misteriosa, de arquitetura tão amedrontadora e gótica, vamos dizer assim. Eu também achei bem sinistra essa parte aqui, ainda mais porque ele comenta que ele fica imaginando coisas no meio das nuvens, das nuvens, não, das árvores, né? Animais demoníacos. Eu falei assim, só faltava sair um troço dali de dentro. Aí já para esse livro já. Aí eu vou na live só para falar que eu não quero mais ler para Camila, né? Ô, Jéssica, você conseguiu visualizar bem esse pedaço, esse trajeto, assim, no bosque? Porque, para mim, assim, é muito nítido a forma como fica, assim, bem à noite, aqueles ruídos, assim, e aquele medo mesmo que dá na gente já, né? Sem saber o que vai vir. Sim, eu senti muito aqui esse poder do Zafon de colocar poucas coisas e muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que eu fui muito... Você percebe assim, isso? Sim, porque ele não precisa colocar muita descrição para a gente conseguir visualizar. Ele não ficou falando do vento que farfalhava as folhas, do barulho do sapato ali na terra, mas o jeito que ele colocou, parecia que eu sentia os três tensos andando naquele lugar olhando desconhecido. ao redor. Sim, não sei se para você foi assim, mas para mim foi muito angustiante. Porque eles já estavam com aquele medo do desconhecido, a mãe pedindo para eles não serem educados na frente do dono da casa, dos patrões deles, né? E aí, no meio do caminho, acontece isso, eu fiquei até angustiada. Eu falei assim, meu Deus, que caminho é esse tão escuro? Não tem uma luz, o cara é tão rico, não colocou uma luz. O que é essa trilha horrível aí, toda dentro, essa floresta? O que vai vir pela frente, meu Deus do céu? Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada por conseguir vir. A Silcer também está aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Então, vamos caminhando. Depois disso, eles ainda encontram um pássaro, né, Jéssica? Que daí eles começam a achar que aquele pássaro tá meio estranho, quando vão ver, o pássaro é de madeira. Então, assim, só pra gente ainda, né? ter essa noção,
Tudo que vem por aí é tudo brinquedo em volta desse homem. E é para dar aquele medo na gente mesmo, assim. Quem tem medo de brinquedo, então? Ai, Jéssica do céu. Vou ler no final da página 22 agora, só para as pessoas terem uma ideia do que eles encontraram quando eles chegaram na porta dessa mansão. As portas de Cravenmore se abriram diante deles, sem que precisassem usar o estranho batente de bronze, a imagem e semelhança de um rosto de anjo. Um intenso halo de luz dourada emanava do interior da casa. Uma silhueta imóvel recortava-se no meio da claridade. A figura ganhou vida de repente, inclinando a cabeça, ao mesmo tempo que se ouvia um leve clique mecânico. A luz banhou seu rosto. Olhos sem vida. Simples bolas de vidro, incrustados numa máscara, cuja única expressão era um sorriso de dar calafrios, fitavam os três. Gente, daí nisso chega o dono da casa, o Lázaro, e eles morreram de medo. A Irene e a mãe dela deram um passo para trás, assim, o que é aquilo que estava vindo? Eles não estavam esperando por isso, né? Daí o Lázaro chega e explica para eles que é um autômato, que é uma espécie de robô, assim, que ele criou há muito tempo, que ele chama, inclusive, de Christian. Tem feições mesmo de um ser humano, pelo que dá para entender. E ele que abre a porta. Então, daí, eles já ficam com aquele pé atrás. O Dorian é o que mais gosta, né, desses brinquedos. Ele fica meio fascinado, assim, por um momento. E o Lázaro chega, se desculpa pelo Christian, porque eles foram pegos totalmente de surpresa. E então, o jantar começa. Aí, o jantar acontece sem muitas surpresas. Ele acaba contando mais ou menos para eles, então, a vida dele, as coisas da casa, ele dá as instruções para Simone do que ela vai fazer, né? Qual que seria o serviço dela lá. Tem mais um pedaço aqui meio sinistro, olha só. As maçanetas das portas eram rostos risonhos, que piscavam os olhos ao girar. Um Gente, isso corujão daqui de foi. imagens Eu até magníficas li de dilatava... novo. Meu Oi? Deus! Eu até li de novo. Falei assim, o que as maçanetas? Sabe quando você está lendo, você não percebe, depois as maçanetas. O quê? As maçanetas! Eu falei, meu Deus! É uma benção! Tudo. Você não pensa morar nesse lugar? Ou pelo menos Não, ir para esse lugar? Não, se eu fosse trabalhar nisso daí, eu chegasse já, um autômato vem abrir a porta, eu já ia embora já. já. Falava Eu assim, falei assim, não, que louco é esse que vive aqui, que não tem uma pessoa para abrir a porta, é um robô esquisito. Deus me livre, já é melhor ficar lá em Paris mesmo, passando apertado, do que morar aqui com esses brinquedos. Nessa floresta, tudo muito do mal, credo. Já ia morrer de medo. Daí ele fala assim, ó, dezenas, talvez centenas de miniaturas e brinquedos ocupavam uma imensidade de paredes e vitrines que levaria uma vida inteira para explorar. Então, nisso, o mais novo tá encantado, fascinado, e as outras duas estão meio assim, gente do céu, o que é isso? Onde que a gente foi se meter? Que doido é esse? Quem que é esse cara que me contratou, pelo amor de Deus? Bom, daí eles se simpatizam com o Lázaro, o jantar corre bem, apesar dessa casa toda estranha, né? E daí, no meio da página 26, a gente já tem uma menção da esposa do Lázaro, né? Porque até então a gente sabia que ele morava com essa esposa doente. Daí ele fala que a Irene vê um quadro, né? Uma mulher de beleza deslumbrante exibia um vestido branco nesse quadro que a Irene avistou. O poder de seu olhar ultrapassava a fronteira entre a realidade e os pincéis do artista. Daí ela se perdeu, ficou assim, viajando até nessa pintura tão linda, e daí o Lázaro percebeu e explicou, falou, é minha esposa Alexandra, quando ainda gozava de boa saúde. Daí, nisso a gente já percebe a existência dessa esposa, a gente se lembra disso, né? E mais para frente ele vai explicar um pouquinho melhor, então, qual que é o estado dela. Não sei se aqui ele já fala da Hannah, deixa eu ver se eu acho. Acho que ele fala, né? Fala que ele tem uma funcionária que se chama Hannah, que ela que fez todo o jantar, ela cuida de algumas coisas da casa, principalmente da parte de comida. Ela também é novinha, igual a Irene, só que ela estava de folga. Então, até depois a gente vai ver aí uma amizade entre ela e a Irene mais pra frente. Ah, tô dando spoiler já sem querer, mas... Deixa eu ver alguma... Ah, daí fala assim que ele passa algumas coisas para Simone, né, o que ela deve fazer. Daí, no penúltimo capítulo da página 27,
Eles vão comer uma sobremesa e ele acaba falando algumas coisas para Simone de recomendações. Daí ele fala, tanto a fábrica quanto os quartos dos andares superiores que eram proibidos, eles não poderiam ir para esses lugares, né? Não deveriam entrar ali sob nenhum pretexto. E, sobretudo, na ala oeste da casa, onde ficava o quarto de sua esposa. Então, assim, ele já vai dar a resenha aqui que eles não podem fazer. Adivinha o que eles provavelmente vão fazer, né? Em algum momento. Eles vão para os lugares que já falou, não vai, gente. É isso que eu fico com raiva desses livros, desses filmes, assim, ó. O cara tá falando, por favor, dá para obedecer? Já falou no primeiro, assim, ó, na primeira noite que eles se conheceram. Não é para ir na fábrica de brinquedo, não é para ir no quarto da esposa, nos andares superiores. Não adianta, é assim, é falar para a gente saber que é exatamente isso que vai ser a catástrofe. Exatamente. Ai, deixa eu ver o que mais aqui. Já tem alguma coisa para falar dessas partes aí? Do jantar deles? Eu achei super interessante a parte em que ele coloca a esposa dele. E confesso que me deu um insight tão ruim, como se. Ó, no final a gente vai saber se eu tive o insight correto ou não. Me Mas conta. que tudo que acontece com a esposa dele, de certa forma, é ele que fez, é ele que aprisiona ela. É como se ninguém pudesse se aproximar dela por algum motivo muito específico que a gente não sabe ainda. Mas eu tive uma sensação muito, muito incômoda daquele serial killer, sabe? Que a gente fica, por que não pode ver a esposa? Por que a esposa perdeu tanto assim a sanidade? Por que esse local fechado? Então, quando que eles entram na casa e Dorian, né? Se não me esqueço o nome do O menino. menininho Dorian. Ele se encanta e as mulheres ficam meio preocupadas, a sensação que eu tive é que elas também sentiram esse presságio de uma pessoa com uma mente não muito normal, porque uma pessoa de mente normal, por mais que ela tente sair da dor, né? Porque no caso a mãe ali esqueci o nome da mãe agora. A Simone. A Simone, ela esteja sofrendo muito porque perdeu o marido, teve que assumir uma posição de provedor, que não era esse o local dela, ela não foge para um local tão distante da realidade como ele fugiu, transformando a casa toda em um local assim meio bem sinistro, né? Porque ela falava que tudo tinha rosto, tudo tinha um significado, nada era normal, tinha coruja, tinha vários O elementos assim, relógio né? tinha um rosto, né? Era tudo muito estranho. E ele fala mesmo que, assim, a esposa fazia mais de 20 anos que estava com uma doença incurável. Sim, quando ele falou 20 anos, eu falei, cara, eles são tão ricos e 20 anos eles não conseguiram nada. Desde a lua de mel deles, falei, aqui alguma coisa tem. Depois vai fazer todo sentido, mas assim, ela com 26 anos, eles tinham acabado de se casar, ela já ficou doente, e daí ela precisava ficar em repouso absoluto, e ele fala aqui que ela fica retirada em seu quarto, sozinha, e só ele que consegue atender ao seu estado precário, o que o seu estado precário exigia. Daí ele fala um pouco assim que foi um vírus, que é uma coisa incurável, mas a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha mesmo. Mas como assim? Não vai nem médico? Não tem uma sim, não é enfermeira? Não tem ninguém que afastado. cuida? O que está por trás disso, né? O que esse cara tá aprontando aí que essa mulher fica trancafiada? Daí A não sabe nossa mente assim, já começa a fazer várias teorias. E sabe o que eu ferver, né? lembrei? Eu sou muito de vincular coisas, né? Na hora que eu tava lendo, eu lembrei muito daquele livro que chama A Colina Escarlate. Você já leu? Ou assistiu o Nunca li, filme? mas eu já ouvi falar. Você já leu? Sim, ali assistiu o filme. Também tem uma parte tem uma parte muito parecida, né? Porque a moça começa a adoecer quando ela casa com o cara. Ai meu Deus, isso de novo não. Isso de novo não. Já sei o que vai dar. Já fiquei um pouquinho nervosa pela mulher há 20 anos ali presa. Ai, credo. Boa coisa não há de ser, né? E daí a Irene já pega assim um pouco no ar isso, mas daí ela acaba ficando um pouco com pena dele. Ela fala assim: não era difícil imaginar a fuga para lugar nenhum de Lazarus Jan. Tendo perdido aquilo que mais amava, tinha se refugiado num mundo de fantasia, onde criou centenas de objetos e seres para preencher a profunda solidão que o cercava.
Ao ouvir as palavras do fabricante de brinquedos, Irene compreendeu que nunca mais veria aquele universo de imaginação transbordante que povoava Cravenmore. Meu cachorro está fazendo o maior barulho, você está ouvindo? Apenas como uma espetacular e impactante proeza do gênio que o criou. Para ela, que havia conhecido em sua própria carne o vazio da perda, Cravenmore era o obscuro reflexo do labirinto de solidão em que Lazarus John vivia há 20 anos. Cada habitante daquele mundo maravilhoso, cada criação, constituía simplesmente uma lágrima derramada em silêncio. Então, ela faz uma reflexão aí bem profunda, assim, né? Como se fosse mesmo uma válvula de escape, talvez, dele, querer povoar aquela casa de brinquedos, mas fica no ar a dúvida, por que não povoar de pessoas? Por que pessoas não podem ajudar, tentar fazer alguma coisa? Por que aquele lugar é proibido, inclusive para nova funcionária que vai ajudar ele? Então, a gente fica com aquela dúvida no ar, né? Com certeza. A mamãe tá fazendo uma live, você tá fazendo o maior barulho. Tá dando pra ouvir? Meu cachorro tá fazendo o maior barulho. Não dá pra ouvir muito, eu adorei o nome dele, Luigi. É, tá fazendo barulho de monstro. Ele tá brincando aqui na cama. Bom, daí a gente segue, daí ele fala que em troca do serviço da Simone, eles podem morar na casa do Cabo, que é a casinha deles, com um salário razoável, ele também se encarrega de pagar a escola para as crianças, e o que ela vai fazer, ela vai cuidar dos outros funcionários, que daí dá a entender que ele tem funcionários esporadicamente para alguma limpeza, eu imagino, a Hannah que ajuda mais na parte da cozinha, ela vai cuidar de tudo isso e também da correspondência e dos livros que ele compra, né? Por isso que, como ela é professora, ele acabou escolhendo ela para esse cargo. Deixa eu ver o que é mais de importante. O jantar chega ao fim, eles acabam gostando muito do Lázaro, todos eles, o Lázaro também, assim, eles percebem que é recíproco, acaba gostando dos três. E fica um clima bom no final, apesar do espelho, né, na hora que eles vão sair. Você percebeu essa parte, né? Sim! E assim, é muito interessante que são sempre nos livros que tem suspense, como esse tá tendo, geralmente são as crianças que pegam esses detalhes, né? Do reflexo no espelho, de algum detalhe que os adultos normalmente não observam, né? Que os adultos estão observando mais no macro, as crianças estão mais no micro. E ele percebe que o menino viu que ele não tinha sombra. E a explicação dele, para mim, não colou. Que ele, tudo tem a ver com física, com matemática, e ó, esse cara tá tirando o caminho a cara. É verdade. Então, assim, gente, eles passam na frente de uma parede de espelhos e todo mundo é refletido, menos o Lázaro. Daí, nisso, só o caçula que percebe. Daí o Lázaro dá essa explicação maluca e depois ainda fala, não acredite em tudo que seus olhos veem. Só para fechar, assim, com chave de ouro, né? O capítulo para deixar a gente com as pulgas atrás da orelha, né? É verdade. Deixa eu ver o que mais aqui, Jéssica. Daí eles voltam para casa, daí o... Fiquei super triste nesse final, me deu um aperto muito grande no coração. Sim, a mãe sofrendo, né? Porque eu acho que agora, mais do que nunca, tá sentindo a falta do marido. E tem uma parte aqui na hora que eles estão saindo da casa, que eles vão pro bosque, assim, para chegar na casa deles, que tá falando assim: um segundo antes que a silhueta de Cravenmore sumisse às suas costas, Simone virou-se para dar uma última olhadela. Uma única janela permanecia iluminada no segundo andar da ala oeste. Via-se uma figura imóvel por trás das cortinas. Nesse instante, a luz se apagou e a grande janela mergulhou na escuridão. Então, a gente já imagina que seja o quarto da esposa lá, trancafiada. Ela ainda vê essa figura imóvel de onde ela está e deixa, assim, mais no ar ainda esse mistério por trás dessa esposa, né? Com certeza. Com certeza. Daí eles chegam na casa deles, a Irene acaba perdendo o sono e faz uma reflexão assim de tudo que ficou mesmo para trás em Paris, assim, por mais que eles estejam felizes com a nova vida, esperançosos com tudo que está por vir, mas eles realmente fica aquela nostalgia, né, do que ficou para trás. E a mãe, mais do que nunca, assim, o irmãozinho mais novo acaba ficando mais deslumbrado do que tudo, assim, porque ele gostou muito da ilha, do mar e da casa. Mas a mãe e a Irene, que já é um pouco mais velha, elas ficam mesmo lembrando do pai
e com todo esse sentimento, assim, mesmo de saudade. Então, é o que você falou, deixa mesmo essa melancolia no ar, assim, no final do capítulo, para a gente pensar um pouco, né? Sim, com certeza. Foi um capítulo e tanto para mim, com muito conteúdo, assim, com certeza tudo que foi colocado nesse capítulo vai se desdobrar no desenvolvimento do livro, né? E foram coisas muito pontuais que o Zafão ele colocou para a gente observar, como a casa afastada, o marido que estava fora da casa, os detalhes dentro da casa, a proibição dos andares, a esposa, os funcionários, a conversa silenciosa praticamente entre o menino e o patrão. Então ali a gente já fica com várias expectativas do que vai acontecer, né, Cá? E só você sabe, eu tô nervosa aqui. Ai, tomara que você não fique com muito medo e que você goste aí da continuidade da história. Promete mais mistério, mais suspense ainda. Muito, muito Meu mais. Deus! A Elaine falou, o jeito que estão falando está me lembrando o filme Os Outros. Você sabe que me lembrou um pouco também, por causa dos filhos. Mas não da parte dela, né? Mas da parte dele ser uma coisa estranha. A Maria, seja bem-vinda. Mais um para ler. Oi, Sim. tá. E eu Esse gostei você vai bastante. gostar. Eu gostei desse capítulo. Na verdade, eu gostei assim. Os dois capítulos que eu li do Zafon, eu percebi, cara, que ele consegue finalizar os capítulos. Assim, se eu tivesse acabado, eu teria ficado só com vontade, mas tem um fechamento os capítulos dele, né? Uhum. Ele não deixa aquele capítulo aberto pra gente ir pro próximo, né? E fiquei com muito receio dessa silhueta aí na hora que ele estava indo embora, hein? Confesso que isso me deixou. Ai, meu Deus do céu, só falta alguém sair voando dali, né? Tipo assim. Ai, tomara que você não passe muito medo, Jéssica. Mas assim, ele não é um terror, igual a gente comentou até do King, que eu tenho medo de ler, né? Então, assim, já é mais sobrenatural, umas coisas assim mais terríveis mesmo. Mas ele fica bem nesse suspense, assim, nesse mistério. É todo envolvido numa aura bem misteriosa, assim, tenebrosa, talvez. Tem alguns capítulos que dão mais medo, sim. Vai acontecer algumas coisas que vão deixar a gente com mais, assim, desconfiança ainda. Mas o desfecho depois vai valer a pena e vai ficar bem explicadinho. Teve um detalhe do livro que eu achei muito interessante na hora que o patrão conversa com o menino, com Dorian, né, falando que vai ensiná-lo se ele tiver aptidão para isso, que eu percebi que a mãe sentiu algo ruim. A mãe ali não gostou dele ter falado que ia ensinar o menino, sendo que a educação da criança é de responsabilidade da mãe. Ele se intrometeu porque ele viu que o menino teve uma curiosidade, como você disse, diferente da mãe e da irmã, que já tem uma outra visão do mundo, estava sofrendo, né? Por sair da cidade que elas gostavam, de assim, por mais ruim que fosse a cidade, ainda era a lembrança do pai, elas tinham domínio de onde elas estavam, né? Tava num local totalmente diferente, dependendo totalmente do cara. É isso que me deixa mais preocupada, essa é a verdade, porque olha, eles foram pra lá, a casa do cara, tudo que eles têm depende desse sujeito. E aí eu percebi que a mãe realmente sentiu algo ruim, mas ela quis trazer pro lado racional, né? Tipo, ele tá sofrendo, faz 20 anos que ele tá sozinho. Mas a gente percebe que ela não gostou da energia do local, né? Eu tô errada ou você também sentiu isso quando você tava lendo? Com certeza, tá certíssima, eu concordo com você. E assim, a gente percebe então a diferença de mentalidade, até vamos dizer assim, do Dorian, que simplesmente assim gostou de ver um lugar bonito, com praia, etc. E gostou dos brinquedos, enfim, é uma criança que está descobrindo um lugar novo. Então, assim, para ele tudo é bonito, é mágico, ele realmente fica instigado. Agora, para as outras duas já é muito diferente. A Irene já não tem um olhar tão maduro assim, mas a gente percebe que ela fica assim com o pé atrás, ela faz algumas reflexões ao longo desse jantar, dessa noite lá. E a Simone fica totalmente ressabiada, vamos dizer assim, né? Ela vai com a cara dele, mas ela já acha meio assim, meio estranho, principalmente essa aproximação mesmo que ele tem com o Dorian. Então, isso vai se desenvolver mais ainda, a gente vai achar isso mais nítido até mais para frente.
Ah, meu Eu não sei Deus. se já no próximo capítulo, mas vai ter uma viradinha de chave, porque até então, assim, eles ficam meio desconfiados, mas ok, tudo bem, acho que é cisma tal, mas vai ter um acontecimento que daí eles vão falar, peraí, agora nós vamos ter que ver o que está acontecendo aqui nesse lugar. Então, assim, promete, vai ser muito legal. Não sei se já é o próximo ou se o outro ainda, mas em breve já vão ter acontecimentos fortes. Ai, tô ansiosa já. E eu confesso que eu tô lendo todo domingo, para eu ficar com todos os insights na cabeça e não esquecer do que você vai falar sobre o livro. Eu Mas também tô lendo os dois, domingo e segunda, assim, tô deixando para ler mais perto, porque semana passada a gente terminou a live, eu já tava querendo ler, assim, pegar os dois e ficar lendo, né? Mas daí eu deixei para mais perto também pra gente conversar. sim, mas a experiência do capítulo foi muito gostosa, todos os insights que o Zafon deixou para a gente, a carga emocional que ele consegue transmitir dentro da sua escrita, apesar de eu achar assim maravilhoso, que é muito curto, ele não igual como você falou na outra live, o Zafon ele poderia fazer um calhamaço se ele quisesse escrever mais, desenvolver mais a escrita dele, mas ele deixa um negócio bem enxuto e que nos deixa muito aflito. Eu acho que porque nós ficamos com aquele insight, eu quero mais informações, mas o que ele viu de verdade? Por exemplo, quando o Dória passa na frente do espelho, rapidamente ele nota que o patrão não tem a sombra, e ele se questiona, né? Ali ele poderia abrir um leque muito grande de pensamentos do menino, mas não, ele só mostrou, o chefe deu uma resposta que seria racional, tanto que o Dória reflete, né? Ah, mas eu não entendi nada disso, né? Eu não entendo, eu não sou tão bom de cálculos assim, né? Ele fala, né, até. Sim. Aí você fica, meu Deus, É mesmo, aqui é tem verdade. chumbo preto. Vem coisa aí pela frente. E é bem assim mesmo. Eu acho assim, até lendo, é a terceira vez que eu leio esse livro, mas assim, toda vez que eu leio, eu me surpreendo, porque parece que os capítulos são tão rápidos, apesar de às vezes terem mais páginas, a gente lê tão rápido e consegue imaginar tanta coisa que é o que você falou. Parece que, por exemplo, esses dois capítulos dava para ter 100 páginas já transcorrido, porque assim tem muito acontecimento, mas ele não deixa, não fica pobre a leitura. Você consegue visualizar os lugares, consegue visualizar toda essa ambientação que ele tenta passar para a gente em poucas palavras mesmo. Verdade. Seja bem-vindo, Valdeci. Gratidão por estar aqui conosco. É Olá. verdade. Eu, assim, toda vez que acontece alguma coisa, eu já penso na menina, né? Porque aquela primeira entrada no livro fala como se ela já não tivesse. Ai, Camila, meu coração, meu Deus. Que ele continua inteiro. Ainda bem, não, mas ainda bem que é esse, porque assim, bom, se bem que você tem medo de brinquedo, né? É porque eu tenho medo de palhaço. E no primeiro livro desse da trilogia da névoa dele tem palhaço, daí eu morria de medo de ler o livro. Eu cheguei a parar de ler assim, dependendo do que acontecia por causa do palhaço. E daí agora esse é brinquedo, eu ia falar, ainda bem que é brinquedo, não é palhaço, mas eu lembrei que você disse brinquedo. Não foi Olha, uma quando ela boa. falou do olho dos bonecos, que era tipo olho de vidro, já me deu um negócio. Eu pensei assim, não, só pode ser brincadeira isso. O Foi que vai ok, acontecer aqui? essa casa sinistra. Mas, assim, o segundo capítulo nos deu muito que imaginar, né? E a dúvida é, tô confiando na sua dica. Gente, o livro do Zafon é só isso. Imagine para esse cara fechar esse livro com maestria do jeito que essa Camila me panfletou esse livro. É só Ai, meu duzentas e Deus. trinta e uma páginas. Sente! Esse cara tem que ser um mestre da escrita para começar um livro com essas premissas e conseguir fechar ali com chave de ouro. A gente só tá na página 34, então assim, já aconteceu tudo isso. Tipo, eles já vieram de Paris, passaram o maior perrengue em Paris, o pai morreu, daí a Irene passou por poucas e boas, teve que dançar lá pro soldado, a gente já sofreu com dó da Irene. Então a gente tem um apego com a Irene já, né? Tem aquela carta do começo Tá. que a gente não sabe o que vai acontecer. E daí eles já se mudaram e já tem toda essa mansão terrível aí pela frente que eles vão ter que conviver e descobrir o que está por trás disso. O que está por trás dessa esposa trancafiada, esse cara é bom, esse cara é ruim, o que vem por aí. É Então, verdade. gente, não percam as lives, hein? Porque agora esse livro vai lanchar.
Agora eu sinto que é ladeira abaixo, gente. Segura o coração, que agora o negócio Ai, Jéssica, não falar assim, ladeira abaixo. vai ficar forte o negócio, vai ficar forte. E aí não se esqueçam de pegar o insight. Eu sou dessa. Sempre que tem algum insight, como eles já deixaram avisados que não poderia ir a alguns locais, né? Nós já sabemos que tudo vai acontecer depois que alguém entrar nesse local, né? Que o negócio vai ficar tenso. Então não se esqueça desse detalhe para as próximas lives, vocês comentarem conosco se o que acontecer vai ser bom ou ruim. Isso Depende. mesmo, gente. Espero que todo mundo goste também desse desenrolar dessa história, que eu gosto muito. Eu acho que é o meu preferido, assim, tanto a trama, o desenvolvimento, os personagens, assim, desses primeiros, para mim, é que eu mais gosto desses primeiros livros do Zafon é As Luzes de Setembro, então, assim, tô no céu, tô adorando. Espero que a Jéssica também goste, que todo mundo goste com a gente, né? Vamos ver. Eu tô gostando também até agora. E é gostoso quando a gente sai, por exemplo, no meu IG, né? Biblioteca de Bolsa, a gente fala muito sobre romance, sobre fantasia, né? Então agora eu tô pegando suspense mesmo, né? Do mestre que é o Zafon. Então, assim, eu tô gostando muito dessa experiência, até parece que tá sendo a minha primeira vez no livro de suspense. Porque você fica muito. Elaine, não tem psicológico para isso, não. Tem, Elaine. Olha, depois do final, eu tenho certeza que você vai querer ler, porque eu já tô muito intrigada com o livro. Você não tem ideia. E por ser curtinho, é que a gente tá no projeto, né? Mas se fosse sem o projeto, eu já teria lido ele num dia. Porque a ansiedade está muito grande para saber o que vai acontecer. Ele deixa muito insight, assim, muito gatilho para a gente querer continuar os capítulos. Isso que eu achei gostoso na escrita do Zafon. E apesar dele não deixar esse fim de capítulo assim para a gente já embarcar em outro, como você falou, mas a gente fica com aquela curiosidade, porque assim, muita coisa sem resposta, né? O que vai acontecer com esse povo aí, então, nesse livro? Aí a gente fica com muita vontade de ler logo, e a gente vê que é rápido. Ele tem os capítulos, assim, não tão curtos, mas ele tem os recuos, assim, que eu sempre conseguia ler um pouco mais por conta disso. Dava uma paradinha, às vezes, no meio. Então, assim, parece que rende mais ainda, né? Verdade, rende. E a nossa imaginação rende. Então, por exemplo, eu li ele 3 vezes de domingo para hoje e confesso que todas as 3 vezes que eu li, eu peguei coisas que eu não tinha percebido nas vezes anteriores, né? Isso que é gostoso. Verdade, você leu 3 vezes. Sim. Acho que o último livro de suspense que li, se não me engano, foi Encarnação, autor José Alencar, romance com suspense. Ah, Elaine, José Eu Alencar já tem ouvi fama de falar, ser muito bom desse gênero de mas eu nunca li. suspense. Também não li. Agora nós vamos, gente, sair do suspense, dos bonecos, da silhueta na janela, para entrar em Amorzinho Crepúsculo. agora, gente. Agora todo mundo respira fundo, sem problema. Sem boneco, sem maçanetas com cara de gente, de Ai, boneco. sem autômato. Sei, verdade. Você não vai traumatizar, hein? Pelo amor de Deus. A história é boa. Esta é boa. Olha, você tá falando tanto que tá me deixando com medo. Não, fiquei preocupado por você não gostar de boneco, porque eu não gosto de palhaço, mas eu li aquele lá que tem palhaço também, então acho que vai dar tudo Olha, certo. como que a gente tá lendo de pouquinho em pouquinho, eu acho que não vai me traumatizar tanto, vai ter tempo de eu me recuperar. É. Daí você lê Crepúsculo depois, que daí você esquece já os bonecos. Verdade, com Eu tô com certeza. você. Verdade. E agora a gente vai entrar no capítulo 2 de Crepúsculo, que o capítulo 2, o título é Livro Aberto. E assim, eu acho que desse livro é o capítulo mais tranquilo que a gente tem até para fazer a análise. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler, meu coração deu até aquela apertadinha, sabe, de nostalgia. Não sei se a Kaia também sentiu isso quando leu, daquele passado que a gente adora reviver, sabe? Senti em alguns momentos. É um capítulo bem mais tranquilo mesmo, assim, tanto de acontecimentos quanto assim de carga emocional, porque o começo é bem triste, né? Igual a gente analisou da outra vez, né, Jéssica?
Você até Sim. me fez refletir mais do que eu já tinha percebido com a Bella. E agora a gente vê, assim, um clima bem melhor, assim, ela tá mais à vontade. Então, assim, já deixa o coração menos apertado, coitadinha. É verdade. Eu também, toda vez que eu pego esse livro, o primeiro capítulo, para mim, ele é bem complicado, porque eu consigo ver essas nuances da Bella. Eu falo, poxa vida, que pessoa mal compreendida, né? Que Coitada, é verdade, bem isso. verdade. Eu quero comentar aqui para vocês que nesse capítulo aqui, né, relembrando o final do capítulo 1, que a Bella, né, estava muito triste porque ela teve o seu primeiro contato com o Edward e não foi nada agradável. No final, nós temos a Bella voltando para casa, lutando contra as lágrimas, igual aqui na página 29, que eu vou ler só um pedacinho para vocês relembrarem, né? Quando fui para a picape, era quase o último carro no estacionamento. Parecia um abrigo, a coisa mais próxima de uma casa que eu tinha neste buraco verde e úmido. Fiquei sentada lá dentro por um tempo, só olhando, sem enxergar pelo para-brisa, mas logo estava frio bastante para apreciar o aquecedor. Virei a chave e o motor rugiu. Voltei para a casa de Charlie, lutando com as lágrimas por todo o caminho até lá. Então a gente vê, né, como a gente comentou, o desfecho do capítulo 1 foi péssimo, né? E a gente Foi. entra nesse 2, assim, com um pouquinho mais de alívio. O que você achou, Ká? O que você sentiu desse segundo capítulo? Comenta um pouquinho comigo. Achei bem isso também, Jéssica, assim, ficou mesmo aquela sensação sufocante no fim do primeiro capítulo, tipo, ela tá lá, ela escolheu, fez tantas escolhas difíceis, ela abriu mão da vida dela, foi morar com o pai, então, assim, ninguém tá sofrendo mais do que ela mesma já estaria, só que o clima na escola já foi muito difícil, assim, ela tem que passar por várias perguntas, todo mundo olhando para ela, deixou ela muito intimidada, e o contato com o Edward não podia ser pior, né, assim, ele parecia um bicho mesmo do lado dela. Ela ficou morrendo de medo até, assim. Ela fala parecia que ele queria matar ela, né, em algum momento. Sim, ela falou com um olhar matador, assim, né? Eu falei, meu Deus, que E sinistro. daí ela percebe ele pedindo para trocar horário de turma e tudo mais. Então, assim, ela se sente a pior pessoa do mundo. Ela vai se refugiar na picape porque, assim, a escola foi muito ruim para ela, coitada. Então, a gente fica com aquela sensação mesmo claustrofóbica, Bela num lugar diferente, com pessoas que ela não conhece. Esse cara tão estranho aí, o que ele viu contra ela, né? O que ele tem contra ela? É uma cidade chuvosa, com frio, ela não gosta, o pai que ela não tem tanta intimidade, então tudo muito difícil mesmo. O primeiro capítulo dá mesmo uma tristeza geral na gente. Mas o Verdade, segundo melhora bastante. verdade. E agora no capítulo 2, então, nós temos a Bella, né, no segundo dia de aula, e a gente consegue ver um vislumbre, né, uma luz do fim do túnel dela. No primeiro capítulo, a gente vê que ela está se afogando no mar, mas ali no segundo, ela mostra que ela aprendeu a nadar. E eu coloquei isso aqui para a gente porque eu achei muito gostoso quando ela mesma faz essa menção na página 30, no parágrafo 2, que ela está sentindo mais acolhida, né, dentro da cidade. Então, aqui na página 2, no capítulo 30, né, no parágrafo 2, ela coloca aqui, deixa eu ver que foi a parte final. Comecei a sentir que estava boiando na água e não me afogando. Então, aqui, bem no finalzinho do parágrafo 2, a gente tem essa menção. Eu não quis ler ele todo, mas eu achei interessante que logo no primeiro, ela já começa a falar que começou a sentir que não seria tão ruim, né? Ficar ali em Forks, né? Ela começa a sentir que a turma não é tão horrível quanto ela imaginava, que ela já estava conseguindo boiar no meio daquela tempestade. E é como se a gente conseguisse ver ela saindo um pouquinho desse estado depressivo, como se ela começasse a tomar o controle de algumas poucas situações da vida dela, né? É verdade, é bem isso, assim, essa sensação que dá na gente, assim, o segundo dia já é bem melhor, ela já percebe que o povo não está encarando tanto ela assim, ela já começa a se lembrar de alguns rostos e nomes, né?
Então, ela já está mais familiarizada um pouco e se sentindo menos pior, talvez, né? Com o passar dos dias, vai melhorando um pouco mais essa situação aí dela. Sim. E aí a gente pega, então, esse começo do livro com uma total ausência do Edward na escola. E tem uma cena que mostra muito a personalidade da Bella, no meu ponto de vista, né? E a gente vê nessa parte desse capítulo a grande diferença entre o livro e o filme. Na página 31 e 32, no parágrafo 6, nós temos a seguinte descrição da Bella. Então, aqui. Na noite passada, descobri que Charlie não sabe cozinhar. Grande coisa, além de ovos fritos e bacon. Então, pedi para cuidar da cozinha enquanto estivesse ali. Ele estava bastante interessado em passar adiante as chaves do salão do banquete. Também descobri que ele não tinha comida em casa. Então, fiz minha lista de compras, peguei o dinheiro no pote do armário rotulado de dinheiro da comida e estava a caminho, não sei falar esse nome, gente, então vou pular. E deve ser um mercado, né? Esse Sim, nome. deve ser o supermercado. E aí a gente vê nessa parte que a Bella começa a sair dessa situação toda dela quando ela começa a ver que ela consegue ajudar o pai na casa como ela devia fazer com a mãe. Então ela começa a entrar na rotina da casa, né? Como se ela fizesse parte daquela casa e não fosse uma telespectadora, né? Porque pensa, a gente sempre tem mais afinidade com a nossa mãe, mas a Bella nem com a mãe dela tinha muito, né? Porque ela praticamente cuidava da mãe também, né? Isso que eu ia falar, ela tinha que cuidar, inclusive, da mãe. E, assim, hoje em dia, eu tenho 30 anos, eu pensar, quando eu tinha 17, que é a idade dela, com tanta responsabilidade, tendo que, tipo, fazer uma lista no mercado, fazer a comida para 2 pessoas, assim, o que eu fazia na minha casa era mínimo. Meus Sim. pais sempre fizeram as coisas por mim, eu não tinha essa preocupação. Então, olha a responsabilidade que ela já tem com essa idade, numa cidade nova, assim. Então, ela tem todos os desafios pessoais e ela sempre teve a responsabilidade e os desafios com a mãe e agora com o pai também. Então, olha, coitada, eu fico com dó da Bela, porque a carga dela não é fácil, realmente. Exatamente. Então, quando a gente vê, você lê, você consegue mapear a Bella, né? Você fala, poxa vida, ela observou tão nova como você disse, que quando a gente está na casa dos nossos pais, a gente não se preocupa com nada disso. A nossa preocupação é estar tá bonita para sair à noite, né? Vamos falar a verdade. É dormir, porque tá cansado de escola, não tem nada para fazer. Ou a gente faz assim o que os pais pedem, me ajuda com tal coisa, me ajuda. Agora você tomar a frente, fazer alguma coisa por si só, fazer lista, ir comprar, fazer a comida, providenciar as coisas, é uma coisa difícil. Então, assim, tem que tirar o chapéu pra Bela. E aqui o detalhe é que ela observa que o pai comia ovo com bacon. E ela fala assim, ela deve ter pensado, meu Deus, isso não é refeição. Então é muito claro que ela vai lá, olha só, ela fala que sai da escola e vai fazer compra. Então de manhã ela já observou que não tinha comida em casa, ela vai para a escola e já pega essa tarefa que seria dos pais em deixar tudo arrumado, tudo organizado para ela, né? Então é uma coisa que faz refletir muito e também é bem diferente da cena do livro, do filme, né? Porque a gente não vê a Bella em momento nenhum na cozinha. Nem tem isso, né? Com essas responsabilidades. Parece uma menina mimada que vive numa bolha, assim. É essa sensação que dá, né? É bem isso mesmo. Só que na verdade, no filme parece uma menina mimada que só reclama, assim. Sim. Incompreendida, mas assim, você não entende os porquês de nada, né? Você não consegue entender a cabeça dela, igual no livro, é muito diferente. Nossa. Sim, sim, sim. A gente vê muito isso. E o que me marcou muito também, relendo esse capítulo, foi ver a dependência da mãe da Bella nela. Então, ali na página 32. Nossa, totalmente. Essa parte aqui eu confesso que eu fico um pouco puta. Dá raiva. Nossa, eu lembrei tanto de você lendo agora para essa live, porque assim, aí a gente vê o tanto que a mulher não sabe ser mãe, não sabe viver sem a filha que tem que cuidar das coisas, como pode isso? É bem assim, papéis invertidos totalmente. Totalmente, totalmente. E aqui, no capítulo 32, a Bela começa, né? E eu vou falar para vocês qual foi a minha impressão. Vou ler para vocês, depois eu dou opinião, né? Vamos ver se vocês concordam e se acaba de concordar. Vamos deixando aqui nos comentários.
eu fui ler e já pensei na minha opinião, gente. Tem que me controlar para não xingar essa mulher, essa Renée. Que raiva. Que raiva. Ela aqui, né? Bela, escreve minha mãe. Escreva-me assim que puder. Conte como foi sua noite. Está chovendo? Já estou com saudade. Estou quase terminando as malas para a Flórida, mas não consigo encontrar minha blusa rosa. Sabe onde eu coloquei? Fio manda lembranças, mamãe. Gente, nessa parte aqui, eu fiquei muito puta com a Brunet. Porque, se vocês observarem, faz uma semana que a Bela já chegou em Forks. E a gente não tem menção alguma, da Renée ligando para falar com a Bela. E assim, aí vocês. Chegou bem para saber alguma coisa da filha. Sim! Ai, aí você fala assim, Jéssica, é implicância da sua cabeça. Ela deve ter falado com o Charles. Não, gente. Não, porque aqui no final, lá no final da página 33, quando ela realmente responde à mãe dela, ela fala o seguinte: Mãe, está tudo ótimo. É claro que está chovendo. Eu estava esperando ter algo para escrever. A escola não é ruim, só meio repetitiva. Conheci umas pessoas legais que almoçaram comigo. Sua blusa está na lavanderia. Você deveria ter pego na sexta-feira. Charlie comprou uma picape para mim. Dá para acreditar? Eu adorei. É velha, mas bem forte, o que é bom. Sabe o que é para mim. Então, nesse trecho aqui, que a Jessiquinha aqui observou? Ponto 1. Que a Renée só ligou para ela porque ela não sabia onde estava a blusa, porque ela ia viajar. Então, quer dizer, né? Vou perguntar se minha filha está bem por educação, mas eu preciso saber onde está a blusa rosa. Que ela deveria ter pego sexta-feira. E por que eu sei que a Renée não se preocupou com ela antes? Porque se ela soubesse, tivesse se preocupado, a Bella não teria que falar que Charles deu uma caminhonete para ela. Então, esse é um ponto que mostra que a Bella tomou a decisão de ir para Forks porque ela sabia que a vida que a mãe dela queria levar era a vida de uma pessoa sem responsabilidade, né? O que, como filho, não tem como não ser, né? Então, essa parte, para mim, foi muito dolorida, Cá. Foi muito. Não, eu também. Eu até marquei essa parte aqui para falar, porque eu já sabia até que você ia falar sobre isso, porque, assim, não desce, realmente. Assim, eu não tinha preconceito com a Renée, mas não dá. Sinceramente, depois dessa foi para acabar mesmo, assim. E daí a gente vê totalmente o descaso, vamos dizer assim, que ela tem com a Bella. Porque, assim, ó, a Bella não respondeu o e-mail de imediato. Liga, pelo amor de Deus, a menina viajou um monte, tá sozinha, tá com medo, sei lá o quê. Não. O que ela tá desesperada é por causa da blusa, ainda fica meio ameaçando, senão vai ligar pro Charlie. Ah, não. É verdade. É verdade. Dá desgosto. Dá desgosto. Então, assim, quando a gente pega o livro depois de passar aquela frenesia dos primeiros momentos, você consegue observar como que a escritora Stephanie Meyer, ela descreveu uma adolescente que a gente vê muito nos tempos atuais, que é uma filha de pais que são separados, ou que ela relata, né, que a mãe não queria ter ficado grávida, ficou grávida muito cedo. Então a gente vê, não é justificativa, gente, por favor, né? Eu só estou falando que dentro da construção desse universo, você vê que o Charlie ali, de certa forma, é mais quieto, tem mais responsabilidade, mas que a Bella, ela veio assim, sem ter sido planejada, e ela lida com essa forma, né, de estar ali sozinha, ela se sente muito sozinha, né? É. A mãe quer ficar com o namorado e o pai precisa trabalhar, né? Então a gente vê dois pontos muito diferentes e ela no meio, né? O que você sentiu, cara, dessa descrição? Ah, eu sinto dó mesmo. Coitada, eu sinto muito dó dela, assim. Depois ainda que a gente refletiu tanto semana passada, parece que eu tô vendo ela com bons olhos, assim, de novo. Você já conseguiu, Jéssica, em uma live, tirar da minha cabeça todo aquele pensamento de Bela, coitadinha, bobinha e parada lá, pacata, assim, sem nada acontecer. Não, a Bela é dona da vida dela, com certeza. A gente imagina que desde muito cedo ela teve que tomar as rédeas de tudo lá com a mãe, porque onde já se viu a mãe não saber onde está uma blusa que já era para ter buscado na lavanderia, que daí eu começo a imaginar que provavelmente quem mandou foi a Bela, que mandou as roupas para a lavanderia. Então, assim, muita coisa por trás.
Então eu vejo uma situação assim mesmo, assim, parece que a Bela acabou tipo, sobrando na vida de todo mundo. O pai ficou parado lá, a mãe foi embora, o pai ficou na mesma vida de sempre, só preocupado com o trabalho, e a mãe seguiu adiante, arrumou namorado, mas a filha ficou para trás. Então também dois pontos que não dá certo, não encaixa. Parece que a Bela sobrou no mundo, coitada, e ela tem que cuidar ainda de todo mundo, se preocupar. Eu É percebo a mesma coisa. exatamente isso. Vamos ver o que a Elaine falou aqui. As pessoas criticam o filme. Hoje não me vejo assistindo, mas os autores não conseguiu transmitir os personagens, o roteiro não pegou a essência. Porque no livro mostra a Bela madura e independente. Exatamente, Elaine. Ela é muito madura para a idade, muito independente. Tanto que quando ela vai para Forks, ela já tinha dinheiro guardado para comprar o carro, né? Tanto que ela fala que, nossa, que bom que ela não teria que mexer na economia que ela estava guardando para a faculdade. Então já mostra que ela já era uma pessoa que pensava no futuro, não era uma pessoa que vivia assim, né? Sem pensar no amanhã. Talvez a autora não quis adentrar o relacionamento de Renée com Charles. Também acho, mas ou deixou esse insight para mostrar como que os dois não tinham um relacionamento mesmo, né? Nem pela filha, e como a Bella tá sozinha no mundo, vamos dizer assim, né? Cada um. Coitada. Coitada. Eu fiquei bem magoadinha. A gente vê Então, vários detalhes, assim, daí ela, tipo, ela sabe cozinhar, então já era uma coisa que ela devia fazer também com frequência. O Charlie adora o jantar que ela prepara para eles, né? sim, e você vê que ele fica feliz, né? Com a Bella tá ali. Se bem que é triste também, de um lado, ele esperar depender da Bella também, porque né, não tinha janta, ele chega em casa, ela já tomou essa frente, né? Mas você vê que ele também é super carente de atenção, né? E é Isso, eu ia demonstrado. falar isso também, Jéssica, que eu percebi, assim, eu também percebi ele como uma pessoa carente, uma pessoa muito sozinha, né? Uhum, muito sozinho, que tá querendo fazer de tudo pela filha, ele não reclama de nada da Bela também. Tu tem o que reclamar, né? Mas você vê que ele fica feliz. E também tem uma cena aqui que eu não quis colocar muito, mas quando que a Bela fala que vai começar a cozinhar, ele fica com medo, né? E ela fala, nossa, eu fico triste porque a Renée, ela inventava umas coisas que não dava para comer. E é triste ver que o meu pai lembra disso até hoje. É, é verdade. Até quando eu li a primeira vez, eu não tinha entendido o que ela estava querendo dizer. Daí eu li novamente. Porque, tipo, parece que ele tem como se fosse um trauma disso, né? É Sim, o que dá para tadinho. transparecer, assim. Sim, é verdade isso. É gostoso reler, porque a gente sempre pega essas coisas que a gente não tinha visto no começo. É verdade. Então, a gente vê aqui na segunda semana de aula da Bela, né, que ela já passou, ela já tem o final de semana, que ela tá ali já com o pai, né? E na segunda semana, a gente vê a Bela um pouco mais à vontade. E a gente observa esse detalhe na página 36, parágrafo 7, lá no finalzinho. No todo, eu estava me sentindo muito mais à vontade do que pensava que estaria a essa altura. Mais à vontade do que esperava me sentir aqui um dia. Então a gente já vê ela se recuperando. E eu achei esse link que a Stephanie Meyer fez entre o pai e a Bella uma ligação para ela se sentir até um pouco mais aceita. Porque ela vive falando que ela se identifica muito com o pai, né? Que ela Uhum. vê que ela e Charles parece muito, né? Então eu gosto quando a Stephanie ela cria esse vínculo da Bella com o pai, como uma identificação que eu acho que ela não sentia com a mãe. Tanto é que ela deixou a mãe, né? Para deixar ela mais à vontade. Ela fala em muitos momentos, assim, o quanto eles são parecidos até, né? Sim, sim, sim. E nesse detalhe aqui do livro, a gente vê mais uma cena gritante que eu não me conformo, que afasta muita gente do livro se assistir ao filme primeiro. E é essa cena. É a cena do Edward voltando para Forks, gente. Da aula. Eu não me Ai, conformo. Não me conformo que eles fizeram isso com o filme.
Jéssica, eu preciso até rever esse filme, mas acho que eu vou ler o livro inteiro. Porque, assim, eu lembro algumas coisas que me incomodam tanto, mas eu não lembro com tanta perfeição. Daí eu penso assim, nossa, será que isso era muito ruim mesmo? Daí você fala. Eu falo assim, era muito ruim mesmo. Não é cisma minha, não tô pegando no pé, era ruim mesmo. Porque, assim, a gente que leu o primeiro livro e foi assistir foi um grande balde de água fria. Porque a gente esperava algumas cenas. E eu me lembro que eu esperava essa cena. Porque a Bella chega no refeitório, ela já se desligou, ela achava. Ela assim, você vê ela pensando que, poxa vida, o garoto deixou de ir para a escola por minha causa, ele não foi mais porque eu tenho certeza que ele não gostou de mim. Você vê ela pensando. Mas ao mesmo tempo, depois de 5 dias, ela já se desapegou. Ela falou assim: bom, se é isso que o destino tem para mim, beleza, vou continuar. Aí ela vai para a escola na segunda-feira tranquila, faz esse relato que ela está se sentindo mais à vontade em Forks, como se ela estivesse se aceitando ali. E ela entra no refeitório. E essa cena é totalmente diferente. Então, assim, eu esperava essa cena no filme, né? Que ela chega e, assim, como de costume, ela sempre batia o olho lá na mesa dos Cullen, né? E quando ela bate, ela falou que não chega a ver, né? Ela vê que tem 5 pessoas. Aí, pronto, ela trava. E, gente, eu fiquei com muita dó. Tá vendo? A gente só tem dó dessa menina no começo, porque é um sofrimento. Sim, ela fica que parece que ela vai ter um piripaque nessa cena, né? Então vamos aqui para a página 37, o penúltimo capítulo. Perdão, penúltimo parágrafo. A parte final, gente. Não vou ler a parte do Mike, não, porque eu tenho um rancinho com o Mike, gente. Eu acho aqueles boys chatos, sabe? Personagem chato. Ela até fala que ele, não sei em que momento que ela fala que ele só falta abanar o rabo pra ela, né? Sim, um cachorrinho. Bem isso mesmo. E aí é mais um detalhe. Foi legal você comentar isso, Cá, porque mais um detalhe que mostra a personalidade da Bella, que ela fala, pô, parece um cachorrinho aqui atrás de mim, sabe? Ao mesmo tempo que ela busca aceitação e ela busca assim, se enturmar, mas ela tá achando demais. O cara também ficou igual um cachorro mesmo atrás dela. Tudo tem que agradar, tudo tem que levar ela nos lugares. A Bella já não tá aguentando isso mais. Sim, é verdade. E aqui, então, ela menciona, né? Olhei a mesa do canto, mas por hábito. E depois gelei. Havia 5 pessoas à mesa. Meu Deus do céu. Aí é que ela coloca, né? Jéssica puxou meu braço. Ei, Bela, o que você tem? Então, nessa parte, a gente já vê que a Bela travou, porque ela já tinha desligado totalmente a imagem do Edward na escola. E dá muita dó. Ela não esperava de jeito nenhum que ele ia estar lá. Tipo, ela olhava por costume, né? Sim, por costume. Aí aqui na página 38, ela tá sentada, que ela não quer nem comer, né? Ela começa a passar mal. E, gente, por mais infantil que isso pareça, e a minha adolescente de 18, 17 anos grita dentro de mim, que foi mais ou menos a época que lançou o livro, né? É que a gente se identifica muito com ela, porque eu, pelo menos, faria isso. Se eu chegasse numa cidade diferente e eu fosse tão maltratada, se a pessoa aparecesse, eu ia querer fugir daquele lugar imediatamente. Eu ia matar a aula, falar que eu tava doente, sei lá. Sumir. A Bela é muito gente como a gente. E aqui na página 38, a gente percebe esse desespero dela, né? Primeiro parágrafo aqui, né? Esperei que eles pegassem a comida e o segui até a mesa, meus olhos nos pés. Bebi o refrigerante lentamente, o estômago agitado. Por 2 vezes Mike perguntou com preocupação desnecessária como eu estava me sentindo. Disse a ele que não era nada, mas fiquei me perguntando se eu devia fingir e escapulir para a enfermaria pela próxima hora. Gente, muito ela fala ridículo, eu não precisava fugir, porque assim, ela ficava o tempo inteiro se cobrando assim, mas é comigo? Não pode ser comigo, eu não fiz nada, mas acho que é comigo, mas eu não fiz nada. Então, tipo, coitada, ela fica nessa divisão aí, contínua. Sim. E aqui, depois que você falou até da parte que ela achou ridículo, né? Ela coloca, decidi me permitir dar uma olhada na mesa da família Cullen. Se eles estivessem olhando para mim, eu mataria a aula de biologia, como a covarde que era. Mantive a cabeça baixa
E espiei de... Ai, gente, desculpa, eu tenho que rir porque eu não aguento. E espiei de rabo de olho. Nenhum deles olhava na minha direção. Ergui um pouco a cabeça. Eles estavam rindo. Edward, Jasper e Emmett estavam com os cabelos totalmente encharcados de neve derretendo. Alice e Rosalie se curvaram tentando se afastar, enquanto Emmett sacudia o cabelo molhado para eles. Estava curtindo o dia de neve, como todos os outros, só que pareciam estar numa cena de filme, mais do que o resto de nós. Aí a parte pior, né, é que a Jéssica, sempre chata para caramba, né, essa menininha é chata. Ela, né, viu, né? Então, eu tenho que ler essa daqui, gente, essa observação. Além dos risos e das brincadeiras, havia algo diferente que eu não conseguia perceber o que era. Examinei Edward com mais cuidado. A pele estava menos pálida, concluí. Corada da guerra de neve, talvez. Os círculos em torno dos olhos bem menos perceptíveis. Mas havia mais alguma coisa. Eu refleti, encarando, tentando isolar a mudança. Bela, o que você está olhando? Interrompeu-se Jéssica, os olhos seguindo meu olhar. Naquele exato momento, os olhos dele lampejaram e encontraram os meus. Essa parte, para mim, mostra muito como a Bella é inteligente, porque, diferente de todos os outros, ninguém ia perceber esses detalhes sutis no Edward, né? Como o tom da pele, a forma que os olhos estavam menos marcados. E essa parte totalmente chata que é ele pegando ela no pulo do gato ali, né? Naquele momento. E essa Jéssica é um pé no saco também, não? Sim, muito chatinha. Então, gente, eu confesso aqui para vocês que eu vi nessa cena muito a bela gente como a gente, na época da escola. Já tem que lidar com a escola e ainda tem que lidar com uma situação dessa. Foi uma coisa que eu fiquei com muita dó dela. Não, isso que ela achou eles todos lindos, assim, tipo, ficou como se fossem umas pessoas intocáveis, assim. Daí vai pra aula, o cara ignora ela e trata ela como se ela fosse o pior ser humano e some. Daí volta e ainda pega no flagra ela olhando. Então, assim, imagina a situação. A menina tá quase vomitando lá, de tanto nervoso, coitada. Verdade. A Elaine comentou. A única coisa que gosto do livro do Sol da Meia-Noite é a narrativa quando o Edward sai de Forks. Ai, meu Deus, olha a Elaine falando do meu livro aqui, que eu sou fã, que é o Sol da Meia-Noite. Eu gostei tanto de ver a versão dele. Vanderlei, como falam bem essas meninas, parabéns, gratidão, Vanderlei. Obrigada, pai. A Elaine, eu já tenho o pavor da Jéssica do livro. Eu também não gosto dela, confesso. Eu acho ela muito chatinha. A Jéssica e o Mike estão ali, né? Gente chata, crendo. Sim, sim. E agora a gente entra na página 39, que é a parte em que eles novamente se encontram dentro da sala de aula, né? Então aqui, antes de passar, né? Que ela comenta com a Bella que o Edward fica olhando para ela, né? E ela também percebe que dessa vez o Edward não olhou para ela com um olhar com tanto ódio assim, né? Ela percebe que já foi mais gentil. E aí temos aqui no final da página 39 o segundo contato. E aqui, eu não sei se você percebeu isso, Ká. Eu percebi muito a insegurança do Edward também com a situação, sabe? Pareciam mesmo dois adolescentes no seu primeiro encontro, muito, muito característico dessa idade. É verdade. Aqui no antepenúltimo parágrafo tem: depois da sala de aula, vi com alívio que minha carteira ainda estava vazia. O Sr. Benner andava pela sala distribuindo um microscópio e uma caixa de lâminas para cada carteira. A aula só começaria alguns minutos depois e a sala zumbia com as conversas. Mantive os olhos afastados da porta que a carteira permitia, mas sua cadeira voltava-se para mim. O cabelo gotejava despenteado. Mesmo assim, ele parecia ter acabado de gravar um comercial de gel. Babando, né, gente? E eu falo que essa cena tinha que ter no filme.
faria todo o sentido, não ficaria aquela coisa estranha dela entrando. Não sei se você se lembra, Cá, mas a cena do filme, ela chegando na escola e já indo direto para a sala, encontrando ele com uma cara tipo de cachorrinho, tipo arrependido, tal. E não, tem todo um Eu não contexto, lembro né? muito bem. Eu lembro que eu não gostei de jeito nenhum. E eu lembro eles olhando no microscópio e falando prófase, não sei o quê. Eu lembro disso, tipo, e eu tava com raiva nesse momento do filme. Pra você ter uma ideia, eu assisti esse filme 2 vezes, Jéssica. Uma vez que saiu no cinema e mais uma vez, assim, meio sem vontade, eu acabei vendo, assim, partes na TV, de tanto que eu não gostei. Então, assim, faz muito tempo, eu não lembro tão bem. Por isso que eu falei que acho que eu vou querer assistir depois para comparar. Mas eu Nossa, você lembro vai querer que jogar no essa lixo. aula de biologia, para mim, foi o fim da picada, porque eu tava esperando também, assim, muito. Sim, muito. E teve um detalhe que eu esqueci de comentar na página anterior, foi que a Bela pergunta pra Jéssica, quando que ele olha pra ela, se ele estava olhando pra ela com uma cara de raiva. E Sim, aí ela fala assim, não, e fica assim, a Jéssica pergunta como assim, que estranho, né? Aí por ela quê? confessa, eu acho que ele não gosta de mim, né? E aí ela fala, eles não gostam de ninguém. Eu acho que nesse momento pegou pro Edward, né? Falou assim, nossa, que cara que eu fiz pra ela. Ela tá com tanto medo de mim que ela nem consegue É, tomar um refrigerante. é verdade mesmo, bem isso. Daí E ele aí, já acha que deu uma acordada já, assim, o que tá aprontando. sim, sim, verdade. E aí a gente entra na fase praticamente final desse capítulo, né? E aqui eu quero muito ressaltar esse detalhe importantíssimo, gente, que eu não me conformo quando alguém vem e fala mal da Bella. Não que ela não seja uma personagem que não tenha defeitos. Tem, porque todo mundo tem. Então o personagem também vai ter. Mas ela não tem a falta de personalidade que todo mundo fala que ela não tem. No diálogo da sala entre ela e o Edward, ela se vê confessando muitas coisas para ele. E uma das coisas que eu acho que deveria ter sido colocado é o fato dela assumir que ela não gostava de Forks, que ela não gostava da chuva, que ela não gostava da neve, do frio, e ela confessou para ele isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês o diálogo. Cadê? Acho que foi essa parte final aqui. Também não tô achando, acho que é mais pro final ainda, né? É. O Edward, ele acaba conversando porque eles terminam o exercício bem rapidamente ali, eles começam a conversar, mas é mais por insistência do Edward, que percebe que ele precisa perguntar as coisas para ela para saber. Só que aqui no final, ela se sente irritada, né? Aqui a parte, na página 44, no segundo parágrafo, ela coloca: suspirei. Por que estava explicando isso? Ele continuava a me encarar com uma curiosidade evidente. Ela ficou comigo no começo, mas sentiu falta dele. Isso a deixava infeliz. Então cheguei à conclusão de que estava na hora de passar algum tempo de verdade com Charlie. Minha voz estava mal-humorada quando terminei. Mas agora é você que está infeliz, assinalou ele. E eu o desafiei. Isso não parece justo. Ele deu de ombros, mas seus olhos ainda eram intensos. Eu ri sem nenhum humor. Ninguém te contou ainda? A vida não é justa. Acho que já ouvi isso em algum lugar, concordou ele secamente. Então, é isso, insisti, perguntando-me por que ele ainda me encarava daquele jeito. Então, fica evidente que a Bella acaba confessando tudo que ela não queria para ele, né? Nesse capítulo. E no filme, em nenhum momento é feito esse relato. O que deixa a Bella meio com cara de sonsa, porque eles estão saindo da sala e ele está naquele corredor antes de ir embora. E ela fala que não, ela estava feliz. E na verdade o livro fala que ela não estava feliz. Tanto que no final ela começa a se irritar com ele questionando por que ela Ele é estava muito ali. insistente, né? Ele pergunta várias coisas, assim, tipo, e ela fica. Primeiro ela tá meio na defensiva, depois ela começa já a se irritar com tanta pergunta e ela é bem sincera mesmo com ele. Sim, e aí a gente vê uma diferença total do filme, porque no filme parece que ela tá adorando que ele pergunta as coisas para ela.
Mas no livro é evidente que ela está extremamente irritada com a inquisição dele, né? Tanto que ela fala, ele pergunta, estou te irritando? Lá no final da página 44. Olhei para ele sem pensar e disse a verdade novamente. Não exatamente, mas estou mais irritada comigo mesma. É tão fácil ler minha expressão. Minha mãe sempre me chama de livro aberto. Então aqui ela mostra a irritação não só com a situação, mostra a personalidade dela e também mostra como que não, gente, não foi tão fácil assim o Edward conversar com ela na primeira vez. Então é triste ver que faltou essa amostra de quem era a Bella no filme. Que ela é muito enfática. Ele percebe, eu estou te irritando, ele pergunta, né? Porque realmente o Edward acaba aqui, numa primeira conversa, sendo bem assim, meio intrometido, né? Essa foi o que eu achei. O que você achou, Ká? Eu também achei muito insistente, assim, eu não me lembrava que ele era tão insistente. E, assim, intrometido e ele tá, tipo, avançando coisas, assim, pessoais dela até, né? Porque, assim, ninguém teve coragem de perguntar tudo isso para ela. Tem até um pedaço para trás que ele pergunta assim, e sua mãe mandou você para cá para poder viajar com ele? Pergunta não, ele afirma. E ela não gosta também, tipo, daí ela fala assim, não, ela não me mandou para cá, eu que quis vir, né? Porque, assim, parece que a mãe despejou ela para lá. Sim, foi horrível essa parte. Na verdade, ela se defende daí, né? E a gente percebe o quanto que ele fica invadindo mesmo essa privacidade dela, essas coisas assim tão particulares que ela não tinha confessado para ninguém, e ela acaba confessando para ele e depois ela fica até irritada, assim, tipo, como assim, né, que eu tô falando tudo isso para esse cara? Por que eu tô confessando tudo isso para ele? Sim, verdade. E eu sinto muita falta disso no filme, Ká. Você vê que a Bella ela se expressa tanto que ele fica meio na retaguarda, né? É tanto que ela tem essas atitudes que ele começa a perceber que talvez ele esteja entrando no campo minado. Tanto que ela pergunta para ele, mas por que você se interessa por isso, né? Aqui. Sim, é legal. Na página 44, aqui no final. Por que isso interessa a você? Perguntei irritada. Mantive os olhos longe dele, observando o professor fazer sua ronda. Boa pergunta, murmurou ele. Tão baixinho que me perguntei se estava falando consigo mesmo. Mas depois de alguns segundos de silêncio, concluí que era a única resposta que eu teria. Então, aqui, mais uma vez, vemos Bella. Sim, gente. Mocinha aqui tem personalidade, é bravinha, inclusive, hein? E acho que é o que chama tanta atenção dele, fora outras coisas que a gente já sabe também, né? Assim, que deixa ele intrigado e ele fica perguntando, etc. Mas, assim, ela ser sincera e ela, tipo, dar essas respostadas nele assim mesmo, eu acho que isso deixa ele mesmo com aquela instigado, assim, para perguntar mais e para descobrir, para se aproximar. É verdade. E antes da gente ir pro grande finale, galera, eu quero pedir que vocês curtam, comenta nesse vídeo, depois compartilha, que ajuda muito o algoritmo do Facebook. Aí, gente, estava trabalhando no Facebook, então fiquei com o Facebook na cabeça. Mas do YouTube é divulgar essa live, porque ainda existe um grande caminho para a gente terminar o debate. Vai ser incrível se várias pessoas e vocês continuarem conosco. Então, não esquece de se inscrever no canal, se inscrever no canal da Cá também, Primeira Viagem, nos seguir no Instagram e comentar e dar os likes nesse vídeo. Ajuda muito, de verdade. Gente, ajuda a gente aí, que essa experiência dessas lives já está sendo muito legal, essa conversa, essa releitura de Crepúsculo, essa releitura para mim de Luzes de Setembro. Nossa, eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Ansiosa pelas terças-feiras agora. Verdade. A Elaine comentou conosco. As expressões dos atores, né? São horríveis. Parecia que estava com dor de barriga o tempo todo. A Elaine, sincera. Sim, infelizmente. Sueli, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. A Elaine, acho que essa forma do diálogo tinha que ler feito no filme. Eu também acho. Seria incrível se tivesse. E agregar muito ao filme, de verdade. A Helena ainda continua. Acho que essa forma de diálogo tinha que ser. Eu acho que duplicou. Acho que sim. A Maria, seja bem-vinda, Maria. Oi, mãe. E agora o grande finale, né? Porque o Edward sai da sala novamente, né? Daquele jeito dele.
E a Bella vai rapidamente pro seu carro, né? E eu gosto dessa parte, gente. Aí eu falo, né? Tem coisas na gente que, quando a gente gosta de um livro, parece que a gente não amadurece. E eu me sinto uma criança dessa parte do livro. Na página 46, ela fala, né, da saída dela da escola. Olhei em volta para me certificar de que podia. Ah, não. Vou pegar aqui o finalzinho que eu acho mais bonitinho. A 45. Último parágrafo. A chuva era apenas uma névoa fina quando fui para o estacionamento, mas eu estava mais feliz ao entrar na cabine seca do carro. Coloquei o aquecedor para funcionar pela primeira vez, sem me importar com o rugido enlouquecedor do motor. Abri o casaco, baixei o capuz e afofei o cabelo molhado para que o aquecedor pudesse secá-lo a caminho de casa. Olhei em volta para me certificar de que podia sair. Foi aí que percebi a figura imóvel e branca. Edward Cullen estava encostado na porta da frente do Volvo, a 3 carros de mim, e olhava intensamente na minha direção. Desviei os olhos rapidamente e engatei a ré, quase batendo num Toyota Corolla enferrujado na minha pressa. Para a sorte do Toyota, pisei no freio a tempo. Era o tipo de carro que minha picape transformaria em sucata. Respirei fundo, ainda olhando para o outro lado, e cautelosamente dei a ré de novo, com maior sucesso. Fiquei olhando para a frente ao passar pelo Volvo, mas pela visão periférica eu podia jurar que ele estava sorrindo. Então, gente, eu falo, a minha adolescente interior grita nesse livro, nessas partes, porque é gostoso que parece que eles vão desarmando, né? Parece que, ao mesmo tempo que há um embate ali entre os dois, uma resistência, também há algumas cenas que eles meio que deixam simplesmente fluir, né? Então, eu achei bonitinho ele tá lá, tipo, chipando lá de longe, né? Essas coisinhas. Uma risadinha. Uma risadinha. Então, mais uma vez, vemos que não tem nada a ver a descrição do livro e as partes principais não estão no filme, né? Como foi para você fechar esse capítulo, Ká? Agora esse capítulo, sim, deu aquela sensação mais gostosa, né? Que o outro tinha deixado aquele ar de tristeza da Bella chegando e aquele medo, insegurança total. E agora esse não, tipo, você já vê o Edward se aproximando, ele dando esse passo a mais. Ela, tipo, contou algumas coisas para ele que ela não tinha confessado para ninguém, talvez nem para ela mesma. E daí essa saída dela na escola, assim, deixa já o coração quentinho, tipo, romancezinho mesmo de colégio, coisa mais linda. Ele paquerando ela, assim, de longe, ela nervosa, quase bate o carro. Então, assim, deixa uma sensação gostosa pra gente continuar esse romance. E vai voltando tudo, assim, aquelas sensações boas mesmo. Nossa, tô muito empolgada, Jéssica. Ah, que bom, fico feliz. E aqui eu quero que todo mundo participe da live e veja, né, no futuro também, o quão é importante a leitura e ver a diferença, né? Vale muito a pena conhecer a obra e conhecer a personalidade real dos personagens, né? Então a gente não pode ficar só com a interpretação que, por mais que eu goste muito dos personagens da adaptação, porque foi assim, acho que foi um dos primeiros livros juvenis adaptado para o cinema, né? Então a gente aceitou, mas que existe uma grande. Hoje em dia você consegue imaginar eles de outra forma? Ou você imagina os personagens do filme, o rosto, assim? Olha, eu vou confessar para vocês algo aqui. Eu tenho 2 Edwards e 2 Bella na minha cabeça. Tenho. Imaginei, porque assim, como você já tinha lido antes e já, tipo, tinha esse amor todo, eu tinha uma outra construção na minha cabeça, mas eu não consigo mais me lembrar. E daí eu fico associando com o filme, mas assim, para mim eles não atuam tão mal, né? Eu vejo eles agindo normalmente, não como os atores do filme, mas assim, os rostos, eu enxergo os do filme, agora eu não consigo mais me lembrar os que eu tinha na minha cabeça antes. E foi muito engraçado que quando escolheram os personagens, eu fiquei muito decepcionada. Porque eu tinha a visão do Edward realmente com os cabelos mais pro tom de ruivo, aquele castanho mais acobreado.
Nossa, gente, é totalmente diferente. A própria Bela, para mim, é muito diferente no livro. Então, Uhum. quando que eu leio o livro, eu não consigo visualizar a Bela do filme. E quando eu assisto o filme, aí Ai, não que tem como bom. você desvincular, né? Mas até o cabelo dela, eu imagino de um jeito diferente. Não consigo trazer o personagem do livro pro filme. É algo marcante demais. Tanto que eu imagino o Edward muito mais alto, muito mais branco. Eu não vejo, assim, o Edward do filme não tem a marca das olheiras. Eu consigo imaginar aquele Edward com os traços mais marcados. Então, assim, não Muito consigo. diferente. O Muito cabelo eu lembro que eu diferente. achei muito diferente. Eu imaginava ele também com um rosto diferente. Mas, assim, hoje em dia eu não consigo mais construir os personagens que eu tinha construído na primeira vez que eu li, né? Infelizmente. Sim. É isso que os livros fazem conosco, né? Não tem como. Tanto que eu até falei, eu não assisto mais adaptação de filme, de livro para filme, porque é muito decepcionante. E continuei. Você sabe que eu assisti Jogos Vorazes primeiro o filme, só depois que me falaram tanto dos livros que eu fui ler. E acabei me decepcionando, né? Falei assim, eu vou fazer um caminho diferente, e no fim deu na mesma, né? Porque é muito diferente também. Então O eu livro bem cortei. melhor também. Nossa, muito melhor, Eu nunca muito melhor. achei, eu acho, um filme melhor do que o livro. Mesmo no Ah, caminho inverso. eu acho que todos, apesar da fama, do que vai acontecer, eu acho que eu sei que é muito dinheiro envolvido, mas eu ficaria com o que Zafon fez. Jamais vender os seus livros para virar É. adaptação. Perde muito. Eu não sei o que acontece com os roteiristas para fazer o roteiro novo. Não é a mesma história, só tem um nome. É algumas É. partes que acontecem, mas é muito diferente. Nossa, totalmente. E por mais que ele era roteirista, isso é muito interessante, né? E ele não se vendeu, assim, ele não concordava em misturar, e eu acho isso muito legal. É incrível. Gente, o nosso bate-papo já foi para quase uma hora e meia. Estamos Passando, uma hora e aqui, meia. amamos, mas também precisamos dar um break, senão vocês também não aguentam, né? Quero agradecer a todo mundo, a Cá, por participar desse Muito projeto obrigada. longo. E a próxima live, gente, vai ser lá no canal dela, Primeira Ai, se Deus Viagem. quiser, vocês compareçam lá no canal, porque essa semana já era para ser lá, mas não deu certo. Aí a Jéssica me salvou, agora deu tudo certo aqui no Biblioteca de Bolso, daí semana que vem lá na Primeira Viagem, se Deus quiser. Sim, então já se inscrevam lá, fiquem atentos aos vídeos, não deixem de curtir, de comentar e também segue ela lá no Insta, que as dicas dela são bem diferentes da minha. Se tem algum livro que você vai começar, Cá, a Alex já queria dar um preview aqui para o nosso canal, assim, de primeira, qual que vai ser a próxima leitura, com a próxima resenha? Olha, eu tô lendo um agora do Everton Goulart, que eu já fiz uma resenha dele um tempo atrás, e ele se tornou um parceiro do canal, né? Esse autor. E recentemente que eu fiz a parceria com a editora Black Noir, daí eu tô lendo agora o Mercador de Frutas Podres, e tá sendo muito legal, mas assim, é um livro curto e vai ter resenha, eu imagino que eu vou fazer resenha em breve, né? Espero terminar ele logo. E eu tô lendo mais um Desafio, Jogo do Anjo, que eu não terminei ainda. O projeto é terminar logo, porque eu comecei um vlog e parei no meio. Meus vlogs são tudo furados, né? Porque, tipo, acontece um monte de coisa, eu abandono os vlogs, depois eu volto com uma cara pálida. Gente, desculpa, eu sumi faz um mês que eu comecei o vlog. Mas que nem agora, com esses dois livros, eu tô lendo 4 de uma vez. Então, assim, eu me perco na hora que eu vejo, assim, tô toda embananada, passou 2 meses e eu não consegui concluir nada direito. Mas esses são os projetos por enquanto. Amanhã a Evelyn me convidou para estar no canal dela no Sprint, né? Canal Compartilhando Evelyn, não sei se vocês conhecem, mas estarei no meu primeiro sprint de leitura. Vamos ver o que eu vou achar amanhã à noite. E pretendo dar um gás aí nesse livro do Zafon, que eu tô. Meu Deus do céu, que amor. Jéssica, você tem que ler. Meu Deus, todo mundo tem que Ah, ler. meu Deus, É o mais segundo do um! Cemitério dos Livros Esquecidos. Assim, ele tem um ritmo mais lento do que todos, eu acho, em alguns momentos. Mas é um livro muito, assim, que compensa muito. Eu tô numas partes agora, assim, tipo, desfecho total. Página 300 e pouco. Desesperada já para concluir. Eu até ia te falar Ai, isso, ai. você falou como que o Zafon consegue, assim, ser tão bom e fechar tudo num livro tão curto.
E imagina, então, na série do Cemitério dos Livros Esquecidos, com 4 livros grandes. Imagina o tanto de conteúdo que tem dentro desses livros. Então, Meu assim, Deus. é muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. E E você, falando quais são as em. leituras? Para não esquecer, Cá, não se esqueça que aqui na descrição tem os links para vocês lerem os livros. Então, vocês já podem clicar aí direto nos links aqui para vocês lerem tanto As Luzes de Setembro quanto a saga Crepúsculo. Aí você me perguntou dos livros que eu tô lendo, né? Eu também tô nessa loucura. Tô com 4 livros lendo. 4. Só Um a é o. gente entende mesmo nesse mundo, só quem lê muito. Sim. Eu terminei um, mas já substituí, que vai sair resenha essa semana. Mas os outros que são maiores, eu tô aqui na luta para acabar. Mas eu tenho uma meta esse mês, eu sem coloquei vídeo no uma canal. meta. Eu espero que eu bata a minha meta, né? Por favor. Eu tô sem vídeo no canal, eu preciso gravar ainda para postar essa semana. Tô com uma ideia de quadro novo, que na verdade foi ideia do meu marido, e vamos ver se vai dar certo. Acho que vai ser isso que eu vou gravar e postar essa semana, se der tudo certo, se Deus quiser. Mas assim, eu começo a abraçar um monte de coisa, na hora que eu vejo eu tô louquinha, né? Espero que eu consiga. A Elaine, vou te dar aula. Já a Elaine, ela lê tanto, ela passa a madrugada lendo. Meu Deus do céu, não sei se eu aguento. No outro dia eu tenho que fazer as coisas. Como que pode? Como que pode? Meu Deus. Como A que gente faz, não. Elaine? Eu não sei como ela faz. Meu Deus, a Elaine é uma devoradora de livros. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Se vocês conseguirem, acompanhem os canais amanhã da primeira viagem, também com a Evelyn, que vai fazer o sprint. Eu não sei como vai ser, então vão lá compartilhar. Depois vocês comentem na nossa próxima live o que vocês acharam. Mas ajuda aí as pessoas que estão dispostas a falar sobre livros, que ajuda bastante a gente continuar lendo, compartilhando, fazendo sprints, debates. Olha isso que a Elaine falou, tô louca. 80? Você leu 80 livros esse ano? Ela lê. Acho que ano passado ela leu mais de 100. Acho que ela leu 120, um negócio assim. Misericórdia, não acredito. Sim. Nossa, nem sei, eu li muito pouco. Tipo, eu tenho a meta pessoal minha de tentar ler 2 por mês, mas eu não consigo ler 2 por mês. Imagina bem, concluir tudo. Mas essa daqui devora, essa devora. Ela bate eu, às vezes ela me indica, ela está virando minha beta do canal já, porque ela, esse daqui você vai gostar, esse daqui você vai gostar. Pra Ela mim tá é virando ótimo, né? coach do canal. Coach do canal, minha curadora. Senhor, tô boba. Aqui, ó, sim, 120 ano passado, pensa. Parabéns, Elaine. Nossa, quem me dera um dia. Verdade, é verdade. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos. Não Muito deixem de obrigada. acompanhar os canais. E a próxima live, se tudo der certo e vai dar, é do Primeira Viagem na terça que vem. Aguardem. Gente, muito obrigada, Jéssica, de novo, por tudo. Muito obrigada a todo mundo que conseguiu acompanhar e eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto nós. Para mim está sendo um prazer muito grande as 2 releituras, assim, a nossa conversa, nossos debates, os pontos que a gente levanta. Então, assim, está sendo muito prazeroso, muito gostoso mesmo dividir essas terças com vocês. Muito obrigada. É verdade. Então, até o próximo vídeo. Boa terça a todos. Um E até beijo. a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.